Sandra, bom, todo mundo que me conhece já viu a Sandra em algum momento nas minhas redes, né? Minha chefa na ESPM, minha grande parceira do ponto de vista de educação. Uma das pessoas que me ajudou a entrar nesse universo da educação. E falando de educação, a gente precisa lembrar, quem está assistindo a gente, em algum momento, recebeu um convite para fazer um curso de IA, certo? Nesses últimos tempos. Provavelmente. Acho que curso de IA é o que não falta, né? A pessoa deve estar vendo a cada duas roladas na tela ali, você recebe uma proposta de curso de IA, né? Mas Sandra lançou diferentes cursos focados em marketing, IA para marketing, IA para liderança, IA para conselho. E como eu confio muito em tudo que você lança e em tudo que você faz, eu queria que você contasse pra gente o que vocês têm escutado nos cursos de IA. Escutei muitos elogios dos cursos de IA. Tem funcionário da Stratlab, né, colaborador da Stratlab, que foi para os seus cursos de IA. E eu queria que você contasse pra gente quais são, de verdade, as dificuldades que você tem escutado mais com relação à implementação de IA. Porque tá hypado, a gente sabe, mas também a gente sabe que não tá dando tanto resultado quanto a gente esperava que desse, né? Bom, na verdade, assim, o que a gente vê é que, no geral, todo mundo tá usando, né? Então, quando a gente fala você pede pra galera, levanta a mão, todo mundo tá usando. Mas isso é num plano individual. Quando a gente fala de empresa, não são todas as empresas que já têm algo mais estruturado, estabelecido. E o que a gente tem visto, né, porque a gente atende tanto no B2C como no B2B. Então, no B2C, a gente vende os cursos, por exemplo, lá na SPM, que você é super parceira nossa, e pela DigiSchool, que é da Digitalents, a gente faz os cursos in company. Então, quando a gente fala com os CEOs, com os sócios de empresas, eles estão muito preocupados, na verdade, porque eles sabem que para além de treinar as pessoas, que é uma necessidade, é a preocupação com a forma que isso está sendo utilizado dentro da empresa, se está seguro, se não está, sabe, essa coisa da governança, né? Então, o que a gente fez? Além dos cursos abertos que a gente tem na SPM, que a gente fez um para IA para marketing digital, um outro que foi agentes de IA para marketing e vendas, que foram muito bem, a gente está lançando cursos voltados para públicos específicos, porque a gente entende que tem que realmente segmentar as discussões. Então a gente são discussões diferentes, muito né? diferentes. Então, se você pensar, por exemplo, qual é o interesse de um conselheiro? Talvez ele não vai ter que operar a ferramenta A, B, C, mas ele precisa entender o que está acontecendo no mundo da IA e qual é o impacto disso para as empresas, né? Para que ele possa aconselhar, para que ele possa cobrar, ele precisa entender, né, o que tem de riscos reais, né, e estabelecer essa governança. Então, isso vai partir do conselheiro. Então, se ele não estiver antenado com isso, ele já não consegue ter um diálogo, né? A mesma coisa quando a gente fala de executivos. Então, a gente está aqui com os conselheiros, daí a gente tem um outro curso que é para executivos, que é a mesma coisa. Ele pode querer operar alguma IA até para questões práticas pessoais dele, mas no dia a dia, talvez ele não tenha que conhecer muito a fundo todas as ferramentas, porque a gente sabe que é insano. Mas ele precisa saber também, porque é ele que vai implantar dentro da empresa, entendeu? Então a gente está trabalhando com camadas diferentes, né? Lá na SPM a gente acaba atingindo um público que tem um perfil assim mais gerencial, de coordenação, então é a galera que está mais no meio. E aí a gente está oferecendo esses outros para quem está numa outra posição, para que possa, inclusive, avaliar o que está sendo implantado dentro da empresa, né? Desses grupos, Sam, onde você acha hoje que a gente tem uma dor mais latente, né? Porque a gente sempre fala, do ponto de vista de governança, muitas vezes a gente escuta que as empresas gostariam de ter uma implementação melhor e que as pessoas não estão usando como elas esperam, mas a verdade é que mesmo que eu não ofereça uma ferramenta de IA para o meu time, ele está usando a sua própria ferramenta, que é o perigo, porque aí os dados da empresa ficam trafegando por aí.
Onde você vê que a gente tem melhores oportunidades nessas diferentes camadas de capacitação e de melhor até organização e estratégia para que a gente possa ter um impacto mais positivo? Então, eu acho que em todas, porque o que a gente está vivendo, né? Esse boom que todo mundo fala de a gente acabou de falar aqui, que você abre o Instagram, você dá 2 roladas, você está vendo curso. Mas, em geral, os cursos são voltados para uma coisa mais operacional e individual. Então, a coisa do olhar mais corporativo é que continua um pouco solta, né? Porque as empresas, elas até ficam na dúvida, assim, que curso que eu vou contratar, porque eu estou vendo tanta coisa, então não sabe direito a curadoria, o nome da empresa, da escola, e o que esse curso vai realmente me trazer. Então, acho que a grande dor é saber selecionar a melhor capacitação, e entender que não é qualquer curso voltado para o indivíduo vai resolver os problemas dela como empresa, entendeu? Então, no plano corporativo, hoje, na verdade, tem pouca oferta estruturada, né? O que a gente vê é muita oferta voltada para a capacitação individual e que tem o seu valor, né? Porque as pessoas estão com medo de o impacto da IA no meu emprego, então eu tenho que me capacitar e tal. Então, é legal, mas quando a gente olha para as empresas, por isso que a gente fala assim, não está dando muito resultado, porque na verdade nem está dando para medir direito o que as empresas estão fazendo, né? Até porque eu acho que rapidamente, o que foi muito legal nos últimos meses agora, de 8, 9 meses para cá, foi que rapidamente eu acho que a Digi se tornou uma referência exatamente na preparação das empresas para melhores resultados, melhores oportunidades de IA. Então, como você tem dominado muito melhor esse ambiente, eu vou fazer diferente do que a gente fez com os outros participantes aqui dos nossos vídeos. Vou pedir para você dar uma dica para quem está sentindo que, enfim, tem a oportunidade de melhorar e que sabe que essa oportunidade está exatamente no aculturamento, na preparação dos seus colaboradores, né? E não vou nem falar de diferentes hierarquias, porque você mesma disse que as oportunidades estão em todos os lugares. Então, que dica você dá para gente que precisa estruturar a IA dentro das nossas corporações, que a gente sabe que tem um déficit ainda bastante grande? Como a gente começa? Olha, eu acho que tem empresas que a gente tem tido contato que é muito interessante, porque a gente vê que eles estão interessados em fazer alguma coisa, mas eles nem sequer sabem qual é a necessidade deles. Então, eles querem começar por uma coisa mais básica. Olha, você pode fazer uma palestra para a gente? Então, eu tenho feito várias palestras para grupos de empresas, né? Então, vai ter um encontro da minha equipe, aquele encontro anual e tal. A gente quer que você venha falar sobre IA para isso ou IA para aquilo e tal. Então, muitas empresas, elas ainda estão num momento ainda incipiente, assim, querem ouvir uma coisa mais abrangente para depois definir. Então, tem uma delas que a gente vai fazer uma palestra e já tem um treinamento alinhavado para o começo do ano, mas a gente ainda não conseguiu detalhar o conteúdo por causa disso, porque a empresa sequer sabe realmente o que ela precisa, entendeu? Então, o que é interessante? A empresa que sente que precisa evoluir nessa frente de forma mais estruturada, acho que vale a pena pensar em fazer uma rodada um workshop mais simples, uma palestra, uma conversa com profissionais mais seniors do mercado, para ela ir entendendo como é que esse próximo passo tem que ser dado, esse passo real de capacitação. Porque senão ela vai sair comprando qualquer curso de qualquer lugar e vai continuar no mesmo lugar, porque ela não fez isso de forma estratégica, entendeu? E eu acho que é isso, né? Eu acho que ainda tem para quem sente que ainda não se organizou da melhor maneira, ou que tem espaço para organização
de toda, não só da cultura, mas também da implementação de IA na empresa, eu acho que é isso mesmo, né? Assim, você não está sozinho, né? Porque não está, muita gente ainda não se encontrou, né? Muita gente, muitas empresas que estão se sentindo assim, eu tô ficando para trás, eu tenho que fazer. Aí entra nesse modelo, eu preciso fazer alguma coisa, e o meu concorrente tá usando tal ferramenta. Só que a questão não é essa ou aquela ferramenta, né? Quando a gente fala de um avanço, né, tecnológico dentro da empresa, não está calcado só na ferramenta, né? A ferramenta é um instrumento, a gente sabe, mas você tem que fazer isso bem tecido ali com processos, como a gente estava falando agora há pouco, né, de processos e de pessoas, né? Então a tecnologia, ela é um elemento hiper importante, mas não é o elemento único ali que vai fazer uma real transformação, né? Eu vou falar para você que, assim, acho que o que eu mais tiro se a gente fosse fazer um wrap-up aqui da nossa conversa, e que eu acho que ela é muito valiosa, é isso, né? Que, assim, a gente tem visto as pessoas, vê se eu tô errada, a gente tem visto as pessoas individualmente se organizarem, seja com Claude, seja com ChatGPT, Gemini, Perplexity, enfim, são tantas as ferramentas, mas sempre individualmente. Então falta uma orquestração melhor disso, né? E tem uma oportunidade enorme, até com outras ferramentas de amarração, como você falou, né? De fazer, de tecer essa orquestração dentro da empresa para que a gente tenha ganhos eficientes e em grupo, né, Sandra? Que, por exemplo, a empresa vai lá e fala, eu estou usando Copilot porque aqui é tudo Microsoft, beleza. Mas vamos supor que isso não foi bem implantado, orientado e tal. As pessoas talvez nem saibam que ela não pode, de repente, usar uma outra ferramenta ou, sei lá, testar algo de dados da empresa numa outra ferramenta, o que leva a empresa para um risco de vazamento de informação, né? Então, essa implantação é que tem que ser feita de forma sistemática, organizada. É o que eu costumo brincar, né? Eu falo que eu vou criar uma palestra chamada Consciência IA, né? De IA no final, porque às vezes o que falta é mais consciência mesmo, né? De como se deve usar, para que você deve usar, porque tem um monte de gente que fica usando até para piadinha, para fazer brincadeira, alguma coisa assim, e fala, gente, você está gastando energia do planeta para fazer um postzinho de piada, né? E ninguém lembra disso, né? A IA consome muita energia, consome muita água, falta consciência, sabe? E vamos lembrar que, por enquanto, os tokens, eles estão sendo subsidiados, né? Porque a gente tá brincando, a gente brinca, né? Que estão fazendo a gente viciar. Ficar viciada igual, né? E vai chegar uma hora em que a conta, ela vem, né? Enfim, eu acho que é bem lembrado da consciência. Tem ouvido essas coisas, né? De empresas que demitiram um monte de gente, porque agora a IA faz tudo. Aí começaram a perceber que não é bem assim, que sem uma boa liderança, uma boa checagem, uma boa pergunta, um bom briefing, a IA dá suas capengadas. Então, acaba tendo que contratar as pessoas de volta. E hoje está mais barato por causa disso, porque está subsidiado. Daqui a pouco vai talvez ser mais caro usar uma IA do que um ser humano. Totalmente. Então, eu acredito também super nisso. Né? Bom, então para quem está assistindo a gente, fica a dica. Bom, se você não segue a Sandra ainda, por favor, né, faça esse benefício para você mesmo e siga a Sandra. Tô super contente, assim, com os resultados dos cursos de IA, assim, escutando muitos elogios. Sandra tem um livro incrível sobre marketing digital na era da IA. Então, uma participação da Fernanda. Ilustre Fernanda, num dos capítulos e no prefácio também. E aí, que foi um convite, foram convites maravilhosos, mas queria te agradecer, Sam, por mais uma vez colaborar com a gente e principalmente, eu acho que essa lucidez de que, sim, não encontramos o caminho ainda e que não estamos sozinhos, né? Porque eu acho que isso é muito legal. Parece que todo mundo saiu na frente, só a gente tá ficando para trás, mas não. Temos muito para construir e eu acho que você tem feito um serviço muito bacana nesse sentido de conscientização,
principalmente das lideranças, sejam altos executivos ou sejam conselheiros, né? Porque é isso, a IA tá comendo solta lá embaixo, né? Assim, na hierarquia da gente, e a gente precisa rapidamente se organizar para não ficar sensível e vulnerável frente à IA, né? Obrigada por todo esse serviço que você faz para o nosso ecossistema digital, que é dificilmente, gente, a gente passa por um ambiente de profissionais de digital que não tenham sido alunos da Sandra. Isso é verdade. Vamos combinar. Verdade, tem muitos alunos. Enfim, obrigada por toda a parceria. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Sempre um prazer bater papo com você e estar aqui com a galera da Strat e do LinkedIn. Constrói tanto, né? Pois é, sempre muito bom. É verdade.